Olá, sejam bem-vindos a mais um Ovulando, o podcast sobre sexualidade feminina que faz parte do projeto Universo Mulher. Agosto é o mês da visibilidade lésbica e por isso o tema de hoje é questão de sapatão. Eu sou Ariana de Oliveira e hoje eu falarei com a historiadora Jandra Segabinazzi e com a DJ e produtora de festas Jamile Junqueira. Sejam muito bem-vindas, Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo certo. Tudo certo. Estamos bem. Como tudo no mundo precisa ser categorizado, os termos usados para denominar as mulheres que gostam e têm atração por mulheres são inúmeros. Por muito tempo, o termo sapatão foi utilizado de uma forma pejorativa, como se a mulher lésbica necessariamente tivesse um perfil masculinizado ou mesmo, entre aspas, quisesse ser um homem. Mas o termo já é sinônimo de orgulho, força e resistência das lésbicas. Meninas, como vocês lidam com esses termos? Eles são desnecessários? Produzem algum sentido? Eles são ressignificados na realidade de vocês? Pra mim, ser sapatão é sim um sinônimo de orgulho, né? Porque quando eu era mais nova, sempre falavam sapatão. E quando eu achava uma forma mais sutil de falar. E quando me falavam lésbica, eu ficava um pouco, como é que eu vou dizer, coibida com lésbica. Porque na minha época, vamos dizer uns 12 anos atrás, ser lésbica era ser promíscua. Sinônimo de promiscuidade, né? Como Então, qualquer relação homossexual, né? A Isso, gente vê isso. muito isso. A gente pensa, homossexualidade, as pessoas categorizam como pessoas que transam, que fazem sexo de qualquer forma, né? Exatamente. Isso é bizarro, né? Mas isso acontece bastante, assim, e com lésbicas, gays, bissexuais, muito também, né? Tipo, porque tu gosta de transar com homem, com mulher, né? Tu é promíscua. Mas isso que a Jamile fala, dessa questão, assim, da palavra lésbica, ter um peso que é diferente. Hoje a gente fala sapatão, é porque a gente já ressignificou isso. Eu acho, na verdade, nós mulheres, a gente vem ressignificando as palavras há muito tempo, né? Por exemplo, hoje, quando a gente fala eu sou mulher, é diferente do que, sei lá, no século XIX, sabe? Tu dizer, eu sou mulher, sabe? Com aquela coisa assim, entendeu? Mais inferior, mais submissa, E aí, e isso dessa palavra que a Jamile falou, assim, que a gente tá falando muito abertamente, que hoje eu digo, eu sou lésbica. Eu sou lésbica. Pesava, sabe? Pesava por quê? Porque é justamente isso, porque não se fala isso, a gente não fala lésbica, A sabe? gente não queria se... A minha mãe mesmo, ela dizia, a minha filha, ela é. E ela queria perguntar de alguém, tu acha que a fulana também é? É o quê, mãe? É o é. É o quê, né? É lésbica? Porque eu sou lésbica, fulana também é lésbica, sabe? Então, acho que essa ressignificação e de tu trazer essas palavras pra ti, tu te identificar com elas, sabe? Eu acho que são muito poderosas mesmo, né? E aí, eu e a Jamile, a gente tava conversando antes sobre, a gente não quer se rotular, sabe? Mas eu acho que não é um rótulo, né? Tu te identificar com aquilo e tu trazer essas palavras pra ti, tu ter um empoderamento também, né? Exato. E tu conseguir trazer elas pra visibilidade, dar luz pra essas palavras, sabe? Elas estão aí, nós somos assim, nós somos lésbicas, somos sapatão. Somos mulheres, em primeiro lugar. É uma forma de se colocar no mundo, né? Isso, exatamente. A palavra carrega o seu poder, carrega o seu significado e te coloca no mundo também perante as outras pessoas, né? Bom, Jamile tem 26 anos, Jandra tem seus 30 anos, eu sou a mais velha, continuo sendo a mais velha da mesa. E assim, garotas, a autoaceitação e a aceitação dos outros. Como foi esse processo? Bom, eu fico pensando em 3 armários, assim, sabe? Porque é a aceitação pra ti, né? É o teu armário, é tu te aceitar, tu sair do teu armário, entender que tu olha, tu é assim. E também eu acho que é o armário dos outros, né? Das pessoas que tu convive, os teus amigos e da família, sabe? Pra mim foi um processo muito maluco que eu fico pensando, gente, como eu não surtei. Porque eu era muito religiosa no momento em que eu fui me descobrindo, né, uma mulher que gosta de mulheres. Tipo, eu ia muito na igreja, então todos os meus ciclos de amigos eram da igreja.
E aí eu comecei a ir pra umas outras festinhas, uns outros rolês, que inclusive minha mãe me dizia, tu nunca vai nesse lugar porque só tem lésbicas lá. E eu pensava, é lá que eu quero ir. E aí, daí foi isso, assim, eu lembro que foi complicado, mas eu nunca, pra mim, foi um problema, assim, sabe? Tipo, eu gostar de mulher, eu nunca pensei, mesmo sendo super cristã, católica, tipo, indo tocar violão na missa, eu nunca trouxe como algo, tipo, ruim, sabe? Mal. Só que também tem todas as outras pessoas, né? Com a minha família, assim, foi bem difícil, foi bem complicado com a minha mãe por muitos anos, assim, acho que uns 2, 3 anos foram de alfinetadas e sofrimentos e dores, e a gente tem essa mala que hoje eu e ela, a gente consegue conversar muito bem sobre isso, sabe? Ela, enfim, pediu desculpa por tudo que aconteceu e tal. Mas eu digo assim, pra mim foi complicado, mais assim a questão da família, sabe? E é isso, né? Eu acho que se a gente já não tem o apoio da sociedade, né? Que é patriarcal. Sim. Nós, sendo mulheres e sendo mulher lésbica, menos ainda, né? A gente sofre mais opressões. Então, acho que o apoio da família, assim, é muito importante. Quando falta isso, tu te perde, sabe? Sim. Jandro, uma curiosidade, tu carregas amizades daquele tempo ou teu grupo de amigos hoje, ou depois que tu teve essa ruptura, que tu te saiu do armário, né, digamos, tu carrega amizades daquele tempo ou já é um grupo novo? Na verdade, é um grupo novo, porque eu sou de Uruguaiana, né? Então, essas minhas amizades eram de 20 anos atrás. Quer dizer, quando eu tinha 20 anos, de 10 anos atrás. Não vamos aumentar muito. E aí, então, meio que a gente acabou se distanciando naturalmente, assim, pelo fato da distância, é muito longe e tal. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, ó, 70% ou 75% das minhas amizades da igreja hoje são gays e lésbicas. Curioso Sim. isso, hein? É verdade, assim, muitas, o pessoal foi saindo do armário, foi se descobrindo, sabe? E é muito louco porque eu já percebi algumas coisas, assim, eu já desconfiava do meu amigo da igreja que ele era gay, sabe? Eu já tinha essa desconfiança. E provavelmente ele desconfiava de mim. Aí a minha amiga também. Aí um outro amigo. Então, mesmo, acho que assim, eu acho que através de outro grupo de amigos eu consegui ser mais aceita, né? Não esse grupo da igreja, né? Eu acabei me distanciando na época, assim. Isso é normal, porque eu não ia mais na igreja, né? E não me sentia bem, não era o espaço que eu queria estar ali. E aí eu construí outro grupo de amigos, assim, que eram da escola e outras pessoas que já lidavam melhor, né, com essa questão, assim, já não eram pessoas héteros, sabe? Eram pessoas que pensavam outras coisas, que não só... Cabeça mais aberta. E, Jamile, como foi o teu processo de autoaceitação e também o processo dos outros te aceitarem? No início, assim, foi muito complicado. A minha família, ela é extremamente conservadora, então eu tenho 2 irmãos e eu sou a mais nova, então a gente sabe que o filho mais novo sempre é o que dá o problema ou que, enfim, é mais mimado e tem todo aquele cuidado, né, na formação. Então a minha mãe sempre falou muito que eu tinha que casar com um homem. Então, sempre desde criança eu tinha que ter meus namoradinhos, tinha que ter aquela disciplina, tudo dessa forma. Eu, na questão de religião, minha mãe foi muito aberta. Minha mãe, ela é reikiana, ela é espiritualmente muito evoluída, assim. Então, quando eu comecei a sentir a atração por meninas, a gente entrou basicamente nesse assunto, porque espírito é muito aberto, né? A espiritualidade é muito aberta, tu não escolhe, né? Não é uma escolha, eu tô sentindo isso, eu não sei o que fazer. Então eu pedi muita ajuda dela, a gente conversava muito sobre isso, sobre sexualidade, sobre isso. E ela tinha muito medo no início de eu realmente ficar com meninas. Então eu me submeti ao machismo, eu me submeti a ser aceita. Eu tinha mais amigos homens, então eu me submeti a isso, porque eu não estava entendendo. Eu não me lidava nem bem com o meu grupo de amigas, totalmente assim, e nem com o meu grupo de amigos.
Porque eles faziam piadinhas e sempre... Eu não me encaixava em nenhum deles. Mas me sentia até então bem com isso. Então isso gerou um pouco uma confusão, né? Então, na minha cabeça. Então, a minha mãe disse pra mim, então, que eu deveria namorar com meninos. Então, namorei, né? Tive essa experiência. E eles se tornaram os meus melhores amigos. Entende? Então, mas eu tive esse tempo que eu tive que dar um tempo pra mim mesma, sair da minha família, sair do conforto dos meus pais, vim morar sozinha com meus 16 anos em Lajeado. Então, pra eu realmente adquirir a minha identidade, quem eu sou, o que eu gosto e as minhas opções, e ter com mais clareza pra não ter essa influência deles. Então, eu fiquei quase 4 anos sem falar com a minha família. E justamente que a Jandra disse, o mais importante não são os outros. É a nossa família tá presente com nós. Que a gente ama, que né? ama realmente... e nos aceita. Sim, porque com os outros a gente cria nossos mecanismos de andar na rua, né? A gente já tá acostumado e a gente já tem a nossa casca grossa, né? De conseguir circular nos ambientes, em todos os ambientes. É na rua, é na esquina, é no trabalho, é no mercado, sabe? Então... Agora, quando são pessoas que a gente ama e que a gente quer, sabe, que aquela pessoa, tipo, entenda certas coisas, aí é muito complicado. Então, demorou 4 anos pra minha mãe aceitar. Então, daí meu pai foi muito mais fácil aceitar. Meu pai, que Por eu ser achava... a filha, a caçula, talvez, né? Os pais, eles têm um carinho, assim. Mas o meu pai, eu achei que ia ser muito mais difícil. Porque o pai quer ter netos. Né? Meu pai, né? Ele quer ter uma filha que quer ter um genro. Tem uma família de comercial de margarina. Exatamente. E aí o que acontece? E a minha mãe foi muito difícil. Mas ela leu, ela procurou nesse tempo, a gente se reatou. Hoje a gente fala abertamente. Eu tive algumas namoradas, todas elas eu apresentava pra ela ter a segurança, me dizer, né, o que ela achava. Sempre foi muito importante a opinião dela na minha vida e dos meus pais. E eles amam hoje, a gente se dá muito bem. Tanto meus pais são separados, né, enfim, mas a gente se dá muito bem. A relação entre a minha vida sexual é muito aberta com eles. Olha ela, isso é bom, bom, hein? Muito bom. Sim, Isso hoje a gente desenvolveu isso. Porque eu não vou deixar de ser filha deles nunca, né? Então, eu sou assim, né? Esse tipo de história é uma história muito positiva, né? Mas não é o que a maioria vive, né? Não é o que a maioria vive. Não. É meio E agora eu tava pensando, assim, até o nosso autoconhecimento e essa questão da autoaceitação. É que eu lembro que, por exemplo, na escola, eu tava na oitava série, né? Naquele tempo era a 8ª série. E aí eu lembro que as minhas amigas, assim, tipo, tu é a única que não beijou nenhum menino ainda, tu é a BV da turma. E daí, tipo, meio que, todo mundo se agilizou, aí tinha um menino que me curtia, não sei o quê, mas eu só ia pras festas, só queria, tipo, dançar, me divertir, não queria saber de boy, sabe? E aí é muito louco. A vida não é só boy, né? É, isso aí. Porque a gente é encaminhada pra isso, né? Sabe? A sociedade te encaminha, que eu nem pensava na minha cabeça. Eu já era apaixonadinha por uma colega minha, só que eu não imaginava, sabe? Pensava, é amizade, né? Errado, só que eu já tinha uma coisa com ela que depois, quando eu me descobri, né? Quando eu fiquei com uma guria que fez um nhoi na minha cabeça, eu pensei, tá aqui então, isso que eu quero. E aí a gente percebe que, nossa, realmente tu é socado, são socadas coisas em ti, assim, que tu tem que engolir, né? Tu tem que reproduzir. Bom, a mulher lésbica, além de lidar com a lesbofobia, tem que lidar com o machismo e muitas ainda com o preconceito relacionado à cor e à classe, né? Pensa numa mulher lésbica que é negra, que é pobre, que mora na favela. É um grupo de preconceitos. E para vocês, meninas, como é ser lésbica e resistir em uma sociedade patriarcal? São lutas diárias, assim, né? Acho que, como eu falei antes, é constante, né? É tipo, tu conseguir chegar num espaço e ter o teu local naquele espaço é difícil, sabe?
E é claro, eu tô falando isso, eu e a Jamília, assim, nós duas lésbicas brancas, né? Brancas, Tipo, a gente trocou essa ideia. que são minas que, tipo, tão, sabe, tipo, Mas a gente tem sei que lá, estar sempre se provando. uma classe sempre se média, provando. isso, Mas, tipo, Mesmo assim. pensando nesse recorte, né, de que, com certeza, ser lésbica negra é bem diferente, né, do que uma lésbica branca, obviamente. Mas é complicado, assim, porque são coisas básicas, sabe? Eu vou contar uma pequena história aqui, porque eu acho que isso encaixa muito nessa tua pergunta. Quando eu tava em Florianópolis, a gente tava saindo de uma lagoa, assim, e eu tava com 3 amigas, 2 sapatão, um casal, né, e uma amiga hétero, assim, branca também, tal, loirinha, tal, beleza. E a gente entrou no mercado e automaticamente o segurança começou a nos seguir. Só que, tipo, isso pra mim já é um cotidiano, sabe? Isso é uma coisa que acontece pra mim, independente de onde eu estiver, sabe? Eu sempre vai ter esse olhar de desconfiança da minha pessoa. E, quer dizer, que a pessoa fica desconfiando de mim, né? Sim. E aí a minha amiga falou assim, nossa, mas por que o segurança tá nos perseguindo todo o tempo? Eu falei, amiga, tu tá com 3 sapatão, claro que ele vai te perseguir, tá ligado? E ela assim, sério? E eu, sim. Ela, porque isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Eu falei, claro, tu é hétero, tu é branca, sabe? Tipo, tu tá em Florianópolis, entendeu? Então, isso não acontece contigo, mas comigo acontece, sabe? Com as minhas amigas que estão ali também acontece, que são um casal e que mesmo se tu vai sozinha num lugar, tipo, vai ter esse olhar, sabe? Vai ter esse julgamento, entendeu? E é isso, é foda, eu acho. Sexualidade e caráter, né? Como se fosse uma coisa indissociável. E poucas coisas, assim, que às vezes são coisas cotidianas, sabe? Tu conseguir andar com a tua namorada na rua, tu conseguir... Mão dadas, né? De mãos sabe? dadas. De tu conseguir abraçar ela. Esses tempos a gente tava esperando um Uber ali, tipo, na Pasqualine. E, a gente tava abraçadas, conversando, assim, sabe? E, passou carros buzinando, gritando um monte de merda, sabe? E são coisas que a gente vive todos os dias, né? Todos os dias. Isso é bem real. Apesar que a gente tem toda essa informação ainda, eu, minha namorada e mais uma amiga minha, nós 3 moramos juntas, né? Nós fomos pra uma festa aqui. E o que acontece? Minha namorada, a gente quer curtir. A gente tava na festa, dançando, dando uns beijinhos e tudo mais. Como qualquer casal em uma festa. Exatamente, é o normal. Quer te divertir, você... Agora, tipo, né, se um casal hétero vem, beija, né, se beijam, é normal. Agora, eu e minha mina, então, a gente tava lá, ficando, né, trocando algum carinho e dançando, curtindo a festa. O que aconteceu? Homens fizeram uma volta na gente. E aí ficaram achando que a gente tava dando show. Um espetáculo. A gente tá lá dando um espetáculo pra eles. Fetiche de macho, né? Fetiche de macho. E isso aconteceu, vamos dizer assim, uns 2 meses atrás, numa casa noturna que abriu recentemente. Não venham no caso. Não vamos fazer polêmica. Mas enfim, que nem a área, é uma aprovação todo dia que a gente passa. E assim, a minha namorada, ela é negra. Então, ela, digamos, não é 100% negra, mas ela já é morena. Ela se identifica como negra. Ela se identifica como negra. Eu tava conversando no bate-papo lá na casa da Jandra, então eu contei a situação, que a gente foi numa outra festa, eu estava cheia de casaco, e eu passei reto, eu não fui revistada, entende? E ela passou e ela foi revistada. Sim. Que nem aquela menina hétero que tava acompanhando com a Jandra na praia, né? Que não tinha visto isso. Eu também nunca tinha visto isso. Sim. Eu nunca tinha visto alguém parar pra revistar a minha mina. E eu achei uma falta de respeito e me abriu mais a mente. É um preconceito a mais ainda. Exatamente. Além... E eu comecei a ficar muito ligada nisso, porque eu não prestava atenção. Sim. Porque eu era branca, eu não digamos, não me diria que eu era privilegiado. Mas sim, eu sou, nós somos. Mas enfim, é a situação das meninas que são negras e são lésbicas, elas têm que provar muito mais
do que nós que somos brancas. Sim, isso é. É extremamente. Então, o que a gente tá expondo aqui não é nem um terço do que elas passam. Então, E já é bastante grave, né, meninas? Já. Tipo, É tu muito não grave, é uma conseguir- luta diária, né? Porque às vezes tu só quer existir, sabe? É tipo isso, só me deixa existir, entendeu? Deixa eu conseguir comprar meu pão na padaria em paz, sabe? Exatamente. Ou Sem deixa eu trocar precisar. afetos, né? Sim, e eu já passei por violência física, assim, por estar, sabe? E é horrível, é péssimo, Sim. sabe? É, tipo, simplesmente o teu chão abre e Cai. tu desmorona, assim, sabe? Quando isso acontece. E A esse gente monte. vai chegar lá, tá, Jana? Tá. A gente vai chegar nesse... Bom, ter atração por mulher não é necessariamente gostar de mulher. Isso notamos no comportamento de muitos homens héteros que afirmam gostar de mulher, mas agridem, espancam, desrespeitam e até matam mulheres. Ter atração por mulher e gostar de mulher. O que essas duas expressões significam pra vocês? Olha, na verdade, assim, ó, essa pergunta eu até falei que eu gostei bastante, porque, sim, né, os homens, eles não gostam de mulheres, isso já está dado, eles definitivamente não gostam, eles gostam deles, homem gosta de homem é generoso, é cúmplice de homem, né, e... Broderagem. Broderagem, exatamente. Tanto é que eles assassinam suas companheiras, sabe? Então, tipo, isso não é amor, isso não é gostar. Pra mim, gostar de mulher é, gostar muito de mulher, sabe? Vai além da atração, claro, mas eu acho que é essa coisa de cumplicidade, sabe? De apoio mútuo, tu entende? Eu acho que isso rola muito entre as sapas, assim, e entre mulheres também, e como tu disse, isso é uma coisa que tá cada vez mais se construindo, né, esse apoio, não essa competitividade entre mulheres, mas as mulheres se apoiando. Então, pra mim, assim, gostar de mulher é isso, sabe? É tu ouvir, tu parar pra escutar, parar pra entender, sabe? Tu ter esse como é que eu posso dizer? Esse sentimento de admiração, sabe? Pela companheira que tu tem Como um ali, todo, ou né? pelas companheiras, né? Que também acontece. E é isso, né? Não é só tu sentir uma atração, porque a atração física, sei lá, uma hora ela também passa, ou às vezes não passa, depende. Mas, assim, eu acho que tu gostar é ter essa admiração, esse comprometimento, né? Ter esse cuidado, esse carinho. Que não rola, meu. Acho que eu não posso falar de relacionamentos héteros, porque eu tive só um com 14 anos. E que foi, tipo, 5 meses só de beijinho e nada mais. Então, assim, eu não sei como é um relacionamento hétero, assim. Mas entre as sapas, meu, é muito forte, sabe? É um elo... Tanto que tem aquela brincadeira, assim, não vai devagar, sapa. Daí ficou num dia, no outro dia já tá com um gato, com a chave do apartamento, tipo, pra morar junto. Porque é isso, sabe? É a cumplicidade, É a cumplicidade, essa admiração, Parceria. a parceria. E a gente tá aqui pra se fortalecer, sabe? Já tá tão difícil pra nós mulheres, imagina pra nós mulheres lésbicas. Então, vamos se fortalecer, né? São vínculos que são cada vez mais fortes, assim. Tanto é que tem muitas sapas que terminam seus relacionamentos, são melhores amigas, sabe? Tipo, continuam amigas das suas ex-companheiras. Não precisa perseguir a tua Isso, se ex-companheira. ajudam, se fortalecem, se apoiam, sabe? Mulher lésbica, a atração sexual também é muito importante, Sim, né? Obviamente. Obviamente. Muito mesmo. Muito. A gente conhece nossos corpos aí, então a gente Exatamente. chega em caminhos, assim, muito maravilhosos. Eu sei que eu gosto em mim. Fazer. Isso. E essa troca é legal, assim. Eu queria colocar, Ari, então essa pergunta se encaixa em algumas situações que eu passei, tá? Eu queria deixar bem claro que nós, lésbicas, não é pelo fato de a gente ser lésbica que a gente gosta de qualquer mulher. Sim. A gente, que não, eu tava comentando, não é porque nós somos lésbicas que eu vou dar em cima da Jandra. Sim. Não é porque eu vou dar em cima de outras meninas. É que tem essa cumplicidade, esse respeito nosso, essa amizade. Então, eu trabalhei alguns anos no comércio também. E extremamente, assim, em muitos atendimentos, pelo fato de eu ser lésbica, as mulheres se sentiam, tipo, envergonhadas por serem atendidas por mim, por mais que eu atendia elas muito bem. E sendo gentil, muito gentil, a minha gentileza
era dar em cima. Como se estivesse interessada, né? Exatamente, porque elas sabiam que eu era lésbica. E então a sociedade tem uma visão extremamente distorcida a isso. Eu posso ser lésbica, gentil e te respeitar. Sim. Eu não A vou te gentileza forçar é nada. necessária, né? Na E- verdade, e- quem não respeita as mulheres são os homens héteros. Exatamente. E aí o que acontece que elas nos põem lésbica, quando eu digo lésbica, assim, sapatão, como se a gente fosse homens caçadores, que a gente não é. Entende? A gente simplesmente respeita as opiniões, a gente tem a mente muito aberta, porque a gente desenvolveu muito nesse processo de aceitação, de tudo. Então há essa visão distorcida, né, em relação Olha que dos homens. interessante, né? Como é profunda a visão do macho, né? Sim, Daí ela associa o homem à mulher que gosta de uma outra mulher, exatamente. como se tivesse a mesma postura, a mesma ideia É. de agressividade de Sim. predador, né? Exatamente. É aquela velha pergunta assim, por exemplo, se tu tá né, em relacionamento, namorando uma menina, é tipo, mas quem que é o homem da relação, né? Tipo, não tem Não homem existe aqui, homem. sabe? Não é porque, tipo, somos tu duas pode mulheres. ser boot, caminhoneira, tá ligado? Tipo, já era. Que, Exatamente. Tipo, meu, tu não é, Nossa. tu é uma mulher, sabe? Isso é um mulher. estereótipo, porque um precisa ser o opressor e o outro o oprimido, né? É isso que isso. caracteriza esse tipo de relação. Normalmente é uma relação abusiva. Meninas, entre 2014 e 2017, o número de registros de assassinatos de mulheres lésbicas aumentou, pasmem, 150%. Apenas nos primeiros 2 meses de 2018 foram registrados 26 casos de assassinatos de mulheres lésbicas. Entretanto, devido à falta de dados oficiais e estudos padronizados, estima-se que esse número seja muito maior ainda. Violências e medos que vocês sofreram. Isso, Ari, é diário, assim, sabe? É meio angustiante isso também, eu pensar sobre isso e falar isso, mas, tipo, eu tô todo tempo em alerta, sabe? Eu tenho que estar todo tempo em alerta. Tipo, eu já tive em lugares, por exemplo, em que de alguma forma, por algum movimento, alguma coisa, eu me senti ameaçada e eu já pensei em táticas de sair daquela situação. Tipo, já vi aquela janela, eu já vi isso aqui que eu posso bater nesse cara, entendeu? Se eu fizer alguma coisa. Eu me sinto todo tempo em alerta, sabe? Claro que eu consigo relaxar também, tá? Mas, É assim, necessário, é né? necessário. Mas a gente tem que estar sempre tendo esse cuidado, sabe? Porque é isso. Mesmo sendo mulher, eu tenho certeza que tu também tem teus medos de andar na rua, por Muito. exemplo, né? Então, sendo mulher lésbica, tem sempre um quê a mais, porque vem aquela ideia de tipo, olha essa sapatão aí, na real, ela só é assim porque ela não transou com um cara ainda, sabe? E aí vem os estupros corretivos, né? De tipo, vão lá Vamos provar uma pra ela. menina pra mostrar que, tipo, olha, tu vai ser mulher, sabe? E isso é pavoroso, sabe? Isso é uma coisa que me deixa, assim, em pânico. E os números são grandes, os números são assustadores, mas isso acontece muito, sabe? Inclusive, é uma coisa que acontece muito em casas também, sabe? Acho que irmãos e tal. Eu lembro uma vez, eu escutei um absurdo que eu fiquei pasma, assim, mas tipo, que eu sei que existe, mas quando aquilo se direciona a ti, que tu chega no teu ouvido, que uma colega de trabalho, ela começou a ficar com uma menina, né? E o irmão dela, ele simplesmente surtou, o cara já era super problemático, ele surtou e disse pra ela, não, olha só, se tu não parar com essa frescura, eu vou falar pro meu amigo te encontrar em algum tal lugar aí pra te ver como é que é ser mulher, pra te voltar a ser mulher, tá ligada? Tipo, são esses tipos de coisas que a gente escuta, que a gente vê nossas amigas, a gente vê nossas manas aí, sabe, passando por isso e... Sei lá, eu acho que é um constante... E a gente tá sempre se alertando em tudo. Então, com as minhas amigas, quando a gente sai de festa, também uma ajuda a outra. Uma não deixa a outra sozinha. Sempre tem essa coisa, porque tu nunca sabe. O motorista Uber pode dar em cima, o taxista pode dar em cima. Enfim... Tem várias infinidades. Por ser mulher, ser lésbica, ou ser negra, ou por qualquer coisa. O fato Por de existir, ser mulher, já é perigoso. Sim. A gente tem que estar sempre nessa coisa. E tu Então, chegaste a sofrer alguma violência? que nem eu disse no início, eu sempre me encaixei muito no grupo dos homens.
sabe? Eu sempre me deixei, eu fiz grandes amigos, porque eles poderiam me proteger em alguma situação. Então, tenho consciência que hoje eu não preciso dessa aceitação deles, nem da proteção deles. Eu sei me cuidar. Mas é muito bom tu ter muitos conhecidos e além homens que tu possa dialogar essas ideias e eles entendam que são héteros e que vão te entender. Então, eu passei na minha vida por alguns sufocos, assim, mas que homens me protegeram. Sim. E acharam aquilo extremamente incorreto. Mas, enfim, foram muitas situações. Eu fazia corrida toda a manhã em Estrela, né? Quando eu morava lá. A gente sabe como é que é Estrela, né? Cidade dorme. E aí eu corria muito de madrugada. Corria de short e camiseta, asa de moletom. E uma vez uma turma de meninos, entre uns 20 meninos, estava passando. E a única coisa que eu pensei, bom, eu corro. Então, qualquer coisa que acontecer, eu corro. E fizeram piadinhas na hora que eu tava passando. E... enfim, foi muito desconfortável, eu me senti muito apreensiva, com muito medo. E com certeza eu corri muito mais rápido aquela madrugada. Mas é um medo diário. É uma coisa que aconteceu já uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, enfim. Mas é um medo constante. Não mudou. Sim. Não mudou. E isso que tu fala, assim, dos caras fazerem piadinhas, e, tipo, eu fico pensando, eles devem ter na cabeça deles, assim, tipo, como assim tu vai me negar? Como assim tu vai me recusar, sabe? Tudo isso tá aqui pra ser aproveitado, tá negando, sabe? Então, pra eles, já, tipo, pra eles ser mulher lésbica, é o ápice do pânico, sabe? Eu acho que dá um tilt na cabeça deles, que eles ficam, tipo, agindo como eles sabem, na agressividade, né? Então, tipo, tu negar um cara, tu recusar e tu demonstrar que tipo, tu não precisa dele, sabe? Pra absolutamente nada, né? Naquele momento. Então, eu acho que isso bate muito acho que bate na cabeça deles. Mas uma coisa que tu falava do Uber ali, eu vou contar brevemente também dessa experiência que eu tive. Eu e a Natália, a gente, que é minha namorada, né? Nós pegamos um Uber junto e ela desceu em casa e eu segui no Uber porque eu tava indo pro trabalho. E aí a gente se deu tchau, né? Tchau, meu amor, tchau, meu bem. Demos um beijinho. E aí eu tava sentada atrás, indo pro trabalho, e o cara do Uber assim, vocês são um casal? E daí eu simplesmente gelei assim, pensei, meu Deus, e agora, sabe? Daí eu falei, porque eu sou dessas também, né? Eu chego e falo, e eu falei, sim, somos. E aí ele assim, tá. Daí eu pensei, puta merda, ele vai falar alguma merda, sabe? Vai enlouquecer, vai me levar pra sei aonde. E aí ele, não, e tal, porque eu sou gay. Daí eu... já dá alivia, pensa né? num alívio que deu assim no meu coração, gurias. Sério, foi tipo, que bom. E ele, não, e tal, queria saber como é que foi pra ti, teus pais aceitarem e tal. Aí a gente começou a trocar sobre ideias sobre isso. Taxista tem costume de ser polêmico, né? Sim, comentário de taxista, mas que bom. Mas é esse tipo de coisa, né? Até tu simplesmente pegar um Uber, né? Simplesmente ir numa padaria, sair de casa, correr, sabe? Correr de short, né? Enfim. Que homem não pode ver mulher com short. Jamais. Ainda mais mulher que não quer um homem, né? Aí, o problema é maior, né? Exatamente. Gurias, vocês se consideram representadas na mídia, tanto na rádio, né? Voz femininas, músicas com voz feminina, TV, comerciais, filmes, e também nos locais onde vocês frequentam, seja na noite, seja na universidade, seja no hospital, sei lá. Sim. Mais ou menos, assim, eu concordo. Não sei se eu me considero tão representada. Agora pensando, por exemplo, na questão de que eu e a Jamile, a gente estava conversando antes de filmes, sabe? Por exemplo, os filmes que, né, narram aí uma história de uma mulher lésbica são sempre filmes horríveis. Tu já viu algum? Não, Jandra, mas eu tava pesquisando, eu botei assim, mulher lésbica no Google, apareceu vários do Xvideos e tudo mais. Sim. Eu fiquei assim, gente, é sério? É sério que quando tu coloca mulher lésbica no Google, aparece isso? Já aparece pro prazer masculino, sim, né, na real. Sim. E tipo,
sei lá, se tu abrir um desses vídeos, não é assim, tá? O sexo lésbico não é assim. Jamais, gente. Definitivamente vai ser assim, com unhas gigantes Isso fica enormes. um conselho pras curiosas. Jamais. Não busquem é aí. assim. Depois eu vou perguntar algumas dicas Tá. pra vocês, tá? Mas o que eu falava, assim, dessa questão de representatividade, eu acho que muitas vezes é muito distorcida, sabe? Por exemplo, os filmes é sempre um drama, é sempre um horror. É tipo, uma relação lésbica tá sempre colocada em dúvida. Porque Mulher. mesmo aquele filme que O Azul, a cor mais quente. que é um dos filmes mais Que conhecidos, é mais famosos. conhecidíssimos, porque ele foi muito intenso. Isso é real. A gente tava falando. Isso. Em toque, em como É um filme aquele processo bonito, tá? todo bonito. Mas, assim... Um filme próximo da realidade. É. Mais ou menos. Não, mais ou menos. Porque Porque daí já vem aquela bad de que a mina ficou com um cara, como se toda a mulher lésbica tivesse a na necessidade. dúvida, sabe? Tipo, é sempre um questionamento, sempre te colocam na dúvida de tipo, será mesmo que eu gosto de mulher, sabe? Uhum. Então todos os filmes, assim, a maioria que tu vai olhar é sempre esse drama. É tipo, aí tem o casal, as minas, mas que vai aparecer um cara, sabe? Sempre vem um cara, sempre vem ali, Alguém ou tipo, pra mexer com Colocar isso, em que, dúvida, será que é verdade sério, mesmo? o amor sapatão é revolução, sério, Luiz, é tipo, a intensidade. são vínculos fortíssimos, não é assim, vulnerável e como tu disse, promíscuo, sabe? Não, é um amor genuíno, sabe? Isso que Ele verdade. Ele é. verdadeiro. Ai, que lindo vocês falando. Sim, essa frase, amor sapatão é revolução, eu acho que vocês podem tatuar em todo o seu lugar. corpo. Porque é bem real, assim. Mas tem umas coisas legais, assim, que... Tem uma revista que até eu vou fazer uma propaganda agora de umas minas que são do Rio de Janeiro, que chama Brejeiras. Brejeiras. Isso, já adiantando a pauta do final ali. Jandra tem isso, né? Tá, se antecipando. Afobada. Mas é uma revista bem massa, assim, que é feito por lésbicas, né? São um grupo de, eu acho que umas 5 amigas que se encontraram num bar, assim, num sítio, bebendo, e tiveram a ideia, tipo, eu colaboro com isso, com aquilo. E aí rolou essa revista. E é massa, assim, acho que coisas feitas por lésbicas e para lésbicas, né? Acho que daí rola mais de ser algo mais próximo das nossas realidades, da qual eu particularmente consiga me representar. Tem mais empatia, né? Sim, Provavelmente. Sim. Tem um local de fala também. Perdão, te interrompi. Não. Que nem assim, Ari. Daqui que eu queria colocar... com a minha ex-namorada, a gente fez a primeira festa, eu vou dizer a sigla antiga, que era GLBT, tá? A primeira festa aqui em Lajeado. Nós tínhamos coluna com o Nilo, né? A festa Groove, não sei se eu falar, todo mundo vai lembrar, enfim. Foi. E assim, ela era bem direcionada a nós, sapatão, gays, trans e tudo. Ela era fortíssima nisso. Então nós começamos com essa ideia para trazer, para entender tudo, né? Pra gente ter um lugar, a gente ter uma diversão, porque era muito difícil a gente ser aceito. Nós começamos esse movimento foi em 2011. Nós fizemos as festas, a partir daí surgiu, vou fazer algumas propagandas de festas, a Love, que é com o Jardel que ele faz, o Natus, que são pessoas influentes aqui na cidade, a Laura, e estão representando forte nós, enfim, os sapatão, os gays, que eles não são, eles trabalham, eles estudam, eles fazem faculdade, eles têm muito conhecimento, a Jandra, professora, aqui, enfim, aqui com nós, e que nós estamos por dentro de tudo, né? E a gente sempre tá buscando essa aceitação. Aqui que nem tem as meninas do Volúpia, estão abrindo mais uma porta para nós e abrindo uma porta para quem não conhece, que são curiosos, enfim, mas que estão procurando esse conhecimento, que frequentam o bar e que não necessariamente gostam de meninos ou enfim, ou gostam de meninas, femininas, vão para conhecer, vão para se divertir. E isso que a gente precisa, dessa união, tanto não deixar todo mundo rotulado, que nem diz, sabe? Não precisa. Não precisa ser todo mundo taxado.
sabe? A gente precisa de união e lutar pelo que é certo. E somos pessoas... Lutar pela nossa existência, somos, né? lutar pela nossa existência. Somos pessoas, enfim, mulheres, homens, e enfim, todo mundo quer ter essa liberdade de expressão. Sim. Hoje todo mundo tem essa vontade, todo mundo quer falar, todo mundo tá aí pra... Não precisa mais ficar dentro do armário, né? Exatamente. Todo mundo tem que ter direito a amar, ser amado e expor isso da Da forma forma que que for. quiser, da forma que quiser. Também concordo super com isso. Bom, o Dia da Visibilidade Lésbica é comemorado no Brasil no dia 29 de agosto. É na próxima semana já. Meu Deus! Essa data refere-se ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, ocorrido na mesma data, só que no ano de 1996. Qual a importância desse tipo de homenagem para vocês? Ou se vocês participam de algum movimento pró-lésbica? Eu acho importante, sim, com certeza, né? É aquela velha ideia que eu penso assim, acho que as coisas precisam ser ditas, né, para elas existirem, né? Então, acho que movimentos assim de tu pautar uma data para visibilidade lésbica é importante, sim, porque isso vai estar, de alguma forma, tem alguns lugares que movimentam alguns eventos e tudo mais, né? A gente tá, inclusive, né, movimentando aqui nesse podcast, bem legal. E é importante, sim, pra mim, eu considero importante, porque é justamente isso, tu tá vendo, né, esse movimento, tu saber que existe esse dia, né, e quando tu começa a verbalizar, as coisas começam a existir, né, aquilo que não é dito, não existe, fica soterrado, né. E eu lembro também que tem uma outra questão, assim, um outro dia específico da visibilidade lésbica que lembra um outro fato específico, na verdade, que é quando as minas da revista Xana com Xana, ainda lançada na época da ditadura, elas foram lançar e tal, aí teve toda a repressão policial e elas ficaram lá resistindo e conseguiram fazer lançar essa revista num bar lá em São Paulo. Então, é um evento também histórico importante, né? De muita luta, imagina. Uma revista chamada Xana com Xana, a primeira revista lésbica do Brasil, né? Durante a ditadura. Que poder, né? Que força para conseguir fazer isso acontecer. Então, eu acho que essas datas, sim, eu considero importantes, que nos remetem, porque é isso, né? Uma data, ela te remete a alguma... Não adianta ter um dia em vão ali, sabe? Como, por exemplo, o dia do índio, que tu vai fantasiar de uma forma totalmente preconceituosa. As crianças brancas no colégio evangélico. Não vai refletir sobre nada, sabe? Um dia ele está ali para te pensar sobre ele, né? Para te pensar de que forma se construiu essa data, por que essa data é importante. Então eu acho que é legal, sim, a data da visibilidade lésbica, acho importante esse mês. E eu digo que o mês de agosto é o melhor por causa da visibilidade lésbica do meu aniversário. Pronto, falei. Ah, Leonina! É um orgulho, né? Eu Sim, participava da parada gay em Porto Alegre. E eu achava o máximo, assim. Eu achava o máximo porque eu tava lá enquanto mulher, enquanto hétero e tudo mais. E eu estava me divertindo. E as pessoas estavam lá se divertindo também. Muita alegria e muito orgulho. Então, assim, pra mim foi fundamental. Até na minha construção, enquanto mulher, sabe? Gente, a gente tem que ter orgulho do que a gente é, né? Seja o que você for, né? Eu vou te interromper um pouquinho e eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Olha só, agora eu vou te perguntar. E como tu se sentiu na parada? Alguém deu em cima de você? Não. Ninguém deu em cima de Mulher. mim, não. Ninguém deu em cima de mim. E aí que tá. Nós respeitamos. Eu dancei bastante. Sim, dancei, tomei cervejinhas, comi churros, dancei lá na parada, fiz todo o trajeto com eles. E era isso. Se sentiu bem segura. E é isso. Fui sozinha. Olha só, respondida a pergunta, Jamile. É isso aí. Mas nem tudo é legal, né, na vida. Tudo é tão divertido, né? Quantas vezes vocês já ouviram aquela famosa frase: vocês são lésbicas porque ainda não encontraram um homem que fizessem de vocês uma mulher. Até hoje. Sim. Tinha um cara lá em Teutônia que ele não podia me ver num rolê. Ele chegava em mim. Eu contei antes pra Jamile, eu disse pra ele. Aí eu chegava e eu dizia, não vou ficar contigo. Super educada, né? Porque nós mulheres
somos educadas assim. Pra ser educadas, né? damas. Não pode chegar dando esporro. Tá, daí passou. Aí ele me via de novo, chegava... na terceira vez que ele colou na minha, sabe? Pra querer ficar comigo, eu falei, velho... Até que parte tu não entendeu que eu não gosto de homens, eu não fico com homens, eu gosto de mulher, fico com mulher. E se por um dia na minha vida eu for ficar com algum cara, nunca vai ser contigo, tá ligado? Então, tipo, vaza, sabe? Dei um esporrão nele, ele vazou. Mas isso a gente ouve muito, sabe? Muito, muito, muito. De gritos na rua passando, sabe? Aqueles carros passando, os machos gritando. E tipo, não, né? A gente justamente... não quer, a gente, talvez até algumas lésbicas já ficaram com caras e, tipo, viram que não é o rolê, mas, tipo, outras não, mas, a gente não precisa experimentar nada pra saber do que a gente gosta ou não, sabe? A gente tá então, certo. mas a gente, e é isso que eu falava antes, também, são né? esses discursos, essas frases que justificam muita violência, né, gurias, porque é baseada nessa base aí, nesse concreto aí, que os caras, tipo, se sentem autorizados a violentar meninas lésbicas, sabe? E fazer coisas horríveis com elas. Isso eu pensei numa outra coisa, né? Aqui em Lajeado eu sempre não, né? Mas saí muitas vezes sozinha e eu era acostumada a fazer isso em Porto Alegre. Eu saía sozinha, pegava o ônibus, voltava de ônibus pra casa onde eu morava. E aqui também eu pensei que eu poderia reproduzir esse costume. Eu ia no bar pra tomar minha cerveja, curtir um show. E sempre tinha aquele macho que vinha te pagar uma cerveja querendo outra coisa, né? Eu dizia, não precisa pagar minha cerveja, eu tenho dinheiro, eu estou tomando a minha cerveja, não precisa, muito obrigado. Ah, mas você é sempre assim como, né? Você é lésbica? Eu odeio você, né? Mas tô falando você. Tu é lésbica? Não, eu só não quero tomar da tua cerveja. Sim. Eu queria saber de vocês exatamente isso. Tu és DJ, tu trabalha na noite, né? Tu frequenta também casas noturnas e tudo mais, festinhas. Como é a relação de vocês com os homens? Eu tenho curiosamente, vários não, mas eu tenho amigos homens aos quais eu, tipo, amo muito, assim, sabe? Tem alguns amigos que eu, assim, me dou super bem e, tipo, a gente tem uma relação e uma afinidade de broderagem, não vou dizer, né? Porque isso aí eu não quero saber, mas de tipo, de confiança, parceria, né? De amizade mesmo. Mas, assim, de um modo geral, eu evito muito, sabe? Evito o máximo que eu puder. Tipo, se eu tô no rolê, se eu tô na rua, passar por homens, sabe? E isso não vou dizer que é uma misandria, sabe? Mas tô dizendo que, tipo, eu não quero passar por situações que eu não sou obrigada, saca? É uma defesa. É uma defesa. Depois de um certo tempo, demora pra gente entender isso. A Jamile mesmo falou, né? Que sempre tava no ciclo dos meninos, né? Pra ser aceita de alguma forma, pra se sentir protegida. Demora pra gente perceber que a gente não precisa disso, sabe? Que chega um momento em que a gente consegue evitar e a gente não precisa mais passar por situações que nos deixam constrangidas, nos magoam, sabe? Nos violentam. Então, no rolê, assim, a minha relação com homens é de tipo, chegou um cara no rolê, no meu grupinho ali, eu já fico ligada, fico sim, sabe? Fico atenta no que ele vai dizer. Se ele falar qualquer merda, é tchau pra ti, sabe? Já empurrei muito cara dançando, assim, que tipo, estavam colando nas minhas amigas, héteros, minhas amigas não estavam curtindo e eu já fui empurrando, dançando, sabe? Tem que ser assim, porque senão eles tomam conta, na real, de um jeito muito palha, muito mesmo. É muito tenso ser mulher. Então, assim, respondendo a tua pergunta, assim, eu evito, sabe? Minha relação nos rolês, na noite, com caras, assim, que eu sinto que não vai rolar, eu evito mesmo e fico de olho pra ver se não vai acontecer nenhuma merda ali, entendeu? Jamile, tu também tem essa autopreservação de evitar? Sim. Na verdade, eu tava comentando com a Jandra, eu por ser DJ, ser mulher, tinha situações, casas que eu tinha que ser muito feminina, eu tinha que me tirar um pouco da minha identidade, porque eu não me identifico como visto como mais masculina, mas também não é tão feminina.
né? Enfim. Pensando no feminino, que é construído. Construído padrões, né? Enfim, toda essa história. O feminino batom, blush, sombra. Sim. Que também não tem nada a ver, né? Tipo, também posso usar também, isso. Não tem problema. Mas enfim, eu tinha, em casos noturnos eu tinha que me vestir assim. Outros eventos que surgiram, que eram eventos maravilhosos, assim, de muitas possibilidades pra mim, pro meu crescimento como DJ, como produtora, como tudo, foram agendados, tipo, meses antes, né? Aí chegou na semana do evento, o produtor falou assim: olha, Jamile, não consigo alugar o teu hotel, teu problema lá, tu vai ter que dormir comigo aqui, tu te importa? Eu me importo, eu não vou tocar. Sim. Eu não vou tocar. E olha a oportunidade, né? Porque ele acha a mulher DJ, a mulher que tá na noite, a mulher é a mulher que tá ali. Tá ali disponível. Sim, então, ainda mais ele que era o organizador. Ele era o organizador da festa, né? Então, já exerce aquele tipo de poder, né? Isso. Então, tô assim, te pagando, né? Tu vai ter que fazer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, como pra eu tocar em outras cidades é muito complicado, eu tenho que ter muita confiança no produtor, na pessoa que tá falando. É muito jogo de cintura até fechar um contrato, até fechar alguma coisa. Porque ainda hoje acontece muita coisa assim. Então, na verdade, também, vou falar no caso aqui da cidade, muito eu tive pra ganhar espaço pra tocar aqui na região, por causa que eu tinha que criar meus próprios eventos pra eu tocar, pra eu fazer o que eu gosto. Então hoje a gente tá com a festa, a gente tá com o Carme, que é em parceria com o Volúpia, a gente tá fazendo, que é uma festa extremamente assim, de muito conhecimento, de respeito, empoderamento feminino, tudo. E a gente tá tentando expor isso, mas que nenhum espaço aqui entre os meninos eu não consegui. Eu não consegui aqui na região. É muito, muito fechado. Em casas que são comandadas por homens. Por homens, eu não consigo. Ou tu é namorada de algum DJ ou de algum produtor de festa pra te conseguir, ou a mulher se submete a algumas outras coisas pra conseguir relações promíscuas, né? Pra conseguir seu espaço, pra fazer o que ela gosta. E infelizmente isso acontece muito. Na produção de eventos, em DJ, nós como... Sim, na verdade isso é o que impossibilita muitas mulheres de estarem ocupando vários outros tipos de cargos, né? E principalmente mulheres lésbicas. Se tu for parar pra pensar assim, que mulheres lésbicas a gente tem na política, né? Que mulheres lésbicas a gente tem na saúde, pensando a saúde da mulher lésbica. E porque essas portas, elas são fechadas, sabe? Elas precisam dessa troca de favores absurdas, né? Que tu mesmo tá relatando aí. É horrível. E que, imagina, né? Por isso que é triste. A representatividade, às vezes, não é mesmo tão grande assim, né? Para nós mulheres lésbicas, eu acho, em vários outros espaços. Mas a gente tá indo. A gente tá desde sempre, né? A gente tá aí buscando, a gente tá lutando, conquistando espaços, conquistando lugares de fala como esse podcast. Exatamente, maravilhoso. Os microfones aqui são abertos, tá? Isso é legal. Gurias, para finalizar nosso bate-papo, a gente poderia ficar problematizando inúmeros fatos, inúmeras dúvidas que existem, né? E falando um pouquinho mais sobre os desafios. Eu queria justamente perguntar qual o desafio de ser uma mulher lésbica com um governo como o nosso, assim, com o estado que a gente está vivendo, né? Sim. Porque é uma afronta a qualquer pessoa. É uma afronta a qualquer subjetividade, né? Uma afronta a qualquer pessoa que não se encaixa nesses padrões que estão sendo colocados de uma forma muito imposta por esse governo atual, né? São padrões que a gente já vivia, já vivenciava. Questão da família, né? Daquela família hétero, questão da igreja e tudo mais, né?
e que a gente vinha, né, eu acredito, mesmo que eu acho que poderia ser mais, né, com governos anteriores que a gente tinha, mas que a gente vinha conseguindo ter um pouco mais de espaço, né? Espaço de fala, espaço de visibilidade. Exatamente, eu pensei nessa questão justamente por causa da Ancine, né? Que agora não tem verba para filmes, para séries, para produções audiovisuais que tenham temáticas LGBT. Sim. Então... Isso é terrível, né? A gente está vivendo abertamente, eu posso dizer isso como historiadora, estamos vivendo tempos de ditadura e censura, né? A gente está perdendo muito espaço, perdendo muitos locais, assim, que foram duramente conquistados, né? E eu acho que se a gente fala em democracia, acho que isso realmente é uma democracia, né? Tu dar espaço para todas as demais pessoas, né? Se expressarem, falarem, exatamente. E tá difícil, assim, tá difícil. Mas nós somos muitas... Negar novamente é um atraso. Negar novamente que existe isso. Mas eu acho que nós somos muitas, sabe? E nós estamos, sim, nos unindo, né? Eu, inclusive, fico pensando... Às vezes eu fico até me cobrando, assim... Tá, mas e aí? O que tu tá fazendo, sabe? Tu tá envolvida, sabe? Tu tá articulada com as tuas... Com outras mulheres lésbicas? Tu tá articulada com outras mulheres? O que tu tá fazendo? Mas aí eu penso, calma, Jandra, também a gente não consegue abraçar o mundo e fazer tudo, sabe? Tem que primeiro pensar nos que estão próximos. Isso, mas daí eu vejo que eu tô fazendo isso, sabe? Tô fazendo isso com as pessoas que estão ao meu alcance, de alguma forma. Eu acho que nós já somos seres políticos por existir, né? Eu acredito que, olhando pra mim, assim, não tem como não dizer que eu não sou lésbica, né? Sei lá, que eu não sou sapatão, acho que a minha lata já diz muito. Então, acho que viver pra nós já é muito político, sabe? Respirar e andar na rua e ocupar espaços é muito político e a gente sabe disso. Então, esse governo, ele tá nos ameaçando? Tá. Mas a gente já sabe disso. E se a gente sabe disso, se a gente sabe que a gente tem essa força de todos os dias conseguir... fazer nossas coisas, conseguir trabalhar, conseguir estar em lugares, a gente não vai deixar que isso se perca, sabe? Então, não vamos. Quando a gente tem essa consciência que bate lá assim, ó, não tem volta. Quando tu sabe disso, tu não deixa que... Apesar de que muita coisa está sendo perdida, né? A gente tá meio que aí de bobeira, sem fazer muito. Tá faltando umas batalhas, tipo, das meninas mexicanas lá que... Tu viu? Quebraram tudo lá na polícia, botaram fogo em tudo. Tá faltando Falta isso, um pouquinho né? de ação. Um pouco de revolução, né? Sim, revolução não é feita só com palavras. Não. Enfim, historicamente, vamos lá. nada se conquistou só nas palavras. Exato. Bom, nós mulheres sabemos muito mais disso, né? Bom, pra finalizando mesmo, vamos falar de coisa boa da TechPix. Não. Iogurteira, Top Term. Top Term. Então, a gente vai falar de alguns filmes, livros, séries, páginas no Instagram, perfis, assim, que, assim, ajudam a dar maior visibilidade para as lésbicas, tiram dúvidas também, né? Como tu falaste, a questão da ginecologista pra lésbica, né? Ou ginecologista, né? Mas quais páginas que vocês recomendam, canais que vocês assistem? Eu gosto bastante das brejeiras, né? Que eu tava falando antes. Essa revista é muito boa. Ela traz pautas escritas por lésbicas, para lésbicas, né? Deixa eu ver o que mais, assim, pensando em filmes. Tem um filme agora que eu não posso dar a minha opinião sobre ele, porque eu não assisti, mas é um filme que chama Rafiki, não sei se vocês sabem. Não assisti. Eu já ouvi falar. Ele é um filme que conta a história de duas mulheres lésbicas, né, que se aproximam e elas moram no Quênia, né, e no Quênia ainda é criminalizada a homossexualidade, né, crime. Então eu tô, assim, já baixei o filme, mas eu tô precisando de um tempo pra parar pra assistir. Frida também foi. Também. Mas talvez acho que eu posso recomendar esse livro pra assistir como uma experiência, que eu também vou fazer isso pra ver se é legal ou não. Mas acho que o fato só de serem mulheres lésbicas no Quênia, onde é criminalizado, já é interessante. Desafio. Vai ser um desafio, sabe? E foge desses filmes de romances que, tipo, nunca dão certo entre lésbicas, que é uma pura mentira. Exatamente. Tem uma outra escritora que eu li recentemente, que chama Alison Bechdel. Inclusive, é dela aquele teste Bechdel, não sei se vocês sabem,
que é um teste que, quando tu analisa uma obra, é um teste para te analisar a igualdade de gênero naquela obra. Quando tu analisa uma obra, por exemplo, um filme, daí tu vai fazer as perguntas do teste, né? Existem minimamente duas mulheres, que vão estar num diálogo que não estejam falando sobre homens, sabe? Existem quantas mulheres? Existe alguma mulher protagonista? Esse é o teste dela. E ela é uma cartunista maravilhosa, assim. Ela tem 2 livros, que um é Você é Minha Mãe, e o outro é o Fan Home. Esse Fan Home ainda não terminei de ler. Mas são muito bons, assim. Ela traz questões, como ela é sapatão, né? Ela traz questões lésbicas também, de psicanálise, é bem legal. E aí, acho que músicas, né? Eu sempre me identifiquei muito, assim, acho que as músicas me ajudaram muito. Eu morando em Uruguaiana, no interior, não tinha acesso a muitas coisas, sabe? Então, as músicas, tipo, Bikini Kill, de bandas, assim, de punk feminista, sabe? De bandas de lésbica, sempre me ajudaram muito a desatolar e desafogar minhas angústias, sabe? Ficar um pouquinho mais leve. É. Pra mim é a mesma DJ coisa. Jamile também. DJ Jamile. Recomendamos. Vamos lá, né? Vamos. Mas enfim, pra mim também a música sempre teve muito presente. Agora tá que nem muitos artistas agora estão vindo, né? Representando essa força aí. E, enfim, Baco fala muito. A Carol Conká também, Djonga fala, enfim, bastante coisas assim que tá vindo à tona, né? Então é uma música que eu recomendo sempre. É muito bom, enfim, ouvir, relaxamento. Filmes, eu olhei com a minha namorada, também Elisa e Marcela, que foi que eu achei muito interessante, porque ele acontece numa década lá de 1901, o primeiro casamento homoafetivo da história da Espanha. Então ele vem porque ele acontece todo aquele processo que a menina teve que cortar o cabelo pra se dizer que era um menino. Ela se passou por Ela se passou por um menino. Uhum. Então... Mas é muito interessante porque tu vê que ele é um filme verídico, de fato é real, enfim. E tu vê como é que acontece tudo aquilo naquela época. Sim. Como é que eram os questionamentos, como é que eram os homens, que infelizmente não mudaram, né? O filme agora que eu lembrei, só pra... que até tem na Netflix, só fazendo uma propaganda. Netflix. Mas é o filme A Criada. Nossa, é muito legal esse filme. Ele é um filme coreano. Sim, você esse viu? eu vi. É legal, né? Esse é muito legal. Como elas, tipo, dão um golpe bonito no cara que tava achando que tava dominando as duas e... não vou contar mais. Cássia Eller, né? Desculpa só. Não. Lembrem sempre da Cássia Cássia Eller. Nossa, não podia passar esse podcast sem lembrar dela. Queridíssima, né? Saudosa, acho. Bom, tanto a discriminação velada quanto a explícita são discriminações negativas, porque são discriminações. Por isso, debater e trazer luz a este assunto é fundamental ao combate da discriminação de gênero e também à formação de uma sociedade que inclua a diversidade, né? A visibilidade faz com que essas mulheres tenham orgulho de serem fortes como são e também poder expor os afetos no mundo. Essa é a minha forma de agradecer vocês, tá? Jandra e Jamile, por serem mulheres fortes e toparem esse desafio de vir aqui e falar comigo sobre visibilidade lésbica e se expor também um pouquinho e mostrar um pouco da história de vocês. Foi maravilhoso. Quando a Jandra me falou da notícia, eu fiquei super empenhada, nervosíssima, porque é muito assunto, é muita coisa, é muita responsabilidade estar aqui representando. Mas, assim, e é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Ana. Imagina. Vamos aguardar o segundo, talvez, né? Claro. Ter visibilidade lésbica. Parece que vai ser semanal, não sei. Vamos aí, ouvir boatos. Teve boatos. Gente, esse foi mais um podcast Ovulando, hoje sobre a visibilidade lésbica. Semana que vem voltaremos com mais temáticas relativas à sexualidade feminina. Até lá!